Essa história ocorreu em Toronto, Canadá, no sábado, 25 de novembro de 2017. Tess Richer, de 22 anos, não voltou para casa após se encontrar uma amiga da escola. Sua família registrou um relatório de pessoa desaparecida, mas surpreendentemente não foram os policiais que encontraram a jovem mulher. Tess Richer nasceu em 30 de novembro de 1994, a mais nova de uma família de 5 meninas. Richer foi criada em North Bay antes de se mudar para Toronto aos 19 anos. Uma de suas irmãs, Verena Richer, disse que Tess amava sua vida, seus cachorros e sua família. Tess trabalhava como garçonete na cidade, mas seu sonho era conseguir um emprego como comissária de bordo e ver o mundo. Ela estava dando passos nessa direção, tendo concluído o curso de comissária de bordo no Colégio Sena, em North Toronto. Ao mesmo tempo, ela tentava conseguir um emprego em um dos principais hotéis de Toronto. Infelizmente, Tess não conseguia encontrar um emprego que a agradasse. Sua família a apoiava financeiramente e nunca recusava dinheiro quando ela pedia ajuda. Algumas fontes canadenses também dizem que, quando Tess não conseguiu um emprego em uma companhia aérea ou em um hotel, ela começou a aprender italiano e a procurar empregos de au pair na Itália pela internet. Tess também tinha seu próprio canal no YouTube. O último vídeo que ela publicou lá foi em 23 de fevereiro de 2014, quase 4 anos antes dos eventos que discutiremos hoje. Tess falava sobre suas experiências e as dificuldades que enfrentava, incluindo dificuldades amorosas. Infelizmente, alguns anos após gravar este vídeo, Tess enfrentou novamente problemas em sua vida pessoal. Aquela decepção amorosa destruiu sua vida. Em 23 de novembro de 2017, Tess passou por uma separação emocional com seu namorado, Julia. No dia seguinte, ela procurou sua irmã mais velha, Raquel, que tinha 8 anos a mais que ela. As duas eram próximas. Ela era minha alma gêmea, disse Raquel. Em 24 de novembro, Tess passou a maior parte do dia na casa de Raquel, em Toronto. Elas conversaram sobre o término, foram às compras e visitaram um parque para cachorros. Naquela noite, Raquel cozinhou alguma comida. No entanto, ela teve que persuadir sua irmã a comer, pois ela não tinha apetite devido ao estresse. Apesar disso, Tess fez planos para a noite. Ela decidiu encontrar uma amiga da escola chamada Hailey Samard. Assim como Richer, Samard era de North Bay. Porém, ela havia se mudado para Toronto no verão de 2017. As duas não se viam há anos, mas agora que estavam morando na mesma cidade, haviam começado a conversar novamente. Samard sugeriu que fossem ao Cruze Tango, um conhecido bar drag. Naquela noite, o parceiro de Raquel pediu um Uber para Richer para que ela pudesse encontrar Samard no centro da cidade. Raquel Richer lembrou de ver sua irmã correndo pelo caminho da frente para o Uber. Aquela visão foi a última vez que ela a veria viva. Richer chegou ao Cruze Tango por volta da meia-noite. Samard ainda não estava lá. O clube estava cheio de pessoas. Tess mandou uma mensagem para sua irmã para avisar que havia chegado ao local com segurança. Na manhã seguinte, Raquel Richer enviou uma mensagem de texto para sua irmã mais nova. Ela não esperava uma resposta de volta imediatamente, considerando que Tess tinha saído na noite anterior. Até às 6:30 da tarde, Raquel ainda não tinha notícias dela. Pouco depois, ela percebeu que nenhuma de suas mensagens havia chegado a Tess. Raquel tentou ligar, mas todas as chamadas foram direto para a caixa postal. Sua mãe, Christine Hermiston, também tentou entrar em contato com Tess, mas o telefone estava desligado. Christine recebeu uma mensagem dizendo que Tess havia pedido um Uber às 4h02, porém logo depois ela cancelou. Ao registrar uma conta no Uber, Tess indicou o cartão de crédito de sua mãe, então Christine recebia uma mensagem toda vez que sua filha usava um táxi. Tess sempre se manteve em contato com sua família, então quando o telefone dela não ligou durante o dia, eles começaram a suspeitar que algo poderia ter acontecido com ela. Ela costumava ter o telefone consigo o tempo todo. Raquel pediu ao seu parceiro para verificar o apartamento de sua irmã em Scarborough, ao mesmo tempo em que começou a contatar seus amigos. Era por volta das 9h da noite de sábado e Tess ainda estava desaparecida. Sua família tinha um pressentimento ruim sobre tudo isso. Raquel começou a ligar para hospitais e também entrou em contato com a polícia. Até a noite do dia seguinte, a polícia não tinha notícias de Tess Richer para a família. Vários policiais tentaram descobrir onde Tess Richer poderia estar, mas ninguém havia visto ou ouvido falar dela nos últimos 2 dias. Na segunda-feira, a mãe de Tess, Christine, e uma de suas irmãs viajaram de North Bay para Toronto para participar da busca. Eles estavam colocando e distribuindo panfletos com a foto de Tess, esperando que alguém pudesse tê-la visto.
A família fez tudo ao seu alcance. Quanto à polícia, infelizmente, eles não mostraram seu melhor lado ao investigar o desaparecimento de Tess, mas falaremos sobre isso um pouco mais tarde. Ao mesmo tempo, descobriu-se que a amiga de Tess, Riley, com quem elas visitaram o bar juntas, retornou para casa em segurança depois daquela noite. Quando perguntaram a Riley se ela sabia para onde Tess tinha ido, ela disse que ela e Tess tinham bebido muito, o que resultou no segurança do bar pedindo para elas saírem. Elas deixaram o bar pouco depois das 2 horas da madrugada e foram para a rua Wellesley comer algo. No caminho, encontraram um cara que eventualmente foi com elas. Riley não conseguia se lembrar do nome dele. Na Wellesley Street, elas pediram cachorros quentes. Tess queria um cachorro-quente vegetariano, o que acabou em um conflito com o vendedor. Tess acreditava que tinham lhe dado um cachorro-quente com carne. Riley admitiu que sua amiga pegou mostarda e a borrifou no carrinho do vendedor. Após isso, Tess e o rapaz com elas tiveram que correr para a rua Dundonald. Enquanto estavam lá, viram uma mulher na varanda da casa e começaram a conversar com ela. Seu nome era Michelle Teep. A conversa durou cerca de 20 minutos. Tess contou a Michelle que tinha acabado de terminar com seu namorado e compartilhou o quanto estava difícil para ela. Michelle tentou apoiar Tess. Além disso, elas trocaram números de telefone. Michelle Teep disse que Rishi parecia alguém tentando se divertir, mas quando olhou nos olhos dela, viu tristeza. O rompimento com Julian parecia estar a deixando para baixo. Eu disse a ela que tudo melhora e apenas para aguentar firme, disse Michelle Teep. Às 4 horas da madrugada, Riley recebeu uma mensagem de texto de seu namorado pedindo para ela voltar para casa. Ela se despediu de Tess e foi em direção à rua Young e depois para casa. Tess ficou desapontada que Riley a tivesse deixado. Às 4h02 da madrugada, ela pediu um Uber. Assim, pode-se presumir que depois que sua amiga a deixou, Tess decidiu ir para casa também. O motorista chegou às 4h14 da madrugada, mas Tess não estava lá. Na quarta-feira, 29 de novembro, apenas um dia antes do 23º aniversário de Tessa, Christine distribuiu novamente panfletos com a foto de sua filha na área onde as pessoas a viram pela última vez. Sabendo que Riley tinha se separado de Tess na rua Dundonald, Christine decidiu explorar esta área. Ela se voltou para Anne Brazo, uma enfermeira que trabalhava no Hospital St. Michael, já que suas filhas eram amigas desde a escola primária em North Bay. Juntas, elas saíram para encontrar Rishi, em meio a um crescente esforço de busca e impulso nas redes sociais para localizá-la. Foi quando Brazo fez uma descoberta assustadora, olhando para o fundo de um lance de escadas ao ar livre em um canteiro de obras na rua Chart. Brazo reconheceu imediatamente o corpo de Rishi deitado no concreto. Fiquei em completo choque, horror, descrença. Não conseguia processar ou entender o que estava vendo, disse Brazo, chorando. Brazo soltou o corrimão da escada e recuou. Hermiston estava mais adiante na calçada, até aquele ponto sem saber que o corpo de sua filha estava tão perto. Brazo começou a chamar por ela. Christine, volte aqui, disse ela. Há uma garota no lance de escadas. Você tem que voltar. Hermiston virou-se, correu pelo caminho de cascalho e parou imóvel no lance de escadas. Depois de alguns momentos, ela começou a gritar e pedir ajuda a Deus. A morte de Tessa tornou-se um desafio para toda a sua família. Eles encontraram o corpo dela a apenas 300 metros do bar onde ela passou antes de desaparecer e apenas 20 metros de onde sua amiga Riley a viu pela última vez. Isso levantou muitas questões sobre o trabalho da polícia, afinal, o corpo dela estava a algumas quadras do bar todo esse tempo. No entanto, depois que Anne e Christine encontraram o corpo de Tess, uma fonte anônima da polícia forneceu à imprensa novas informações. Supostamente, Tess anunciava seus serviços íntimos pela internet e trabalhava em um clube de strip. A mãe em luto disse que a polícia de Toronto não fez o suficiente para procurar Rishi porque eles presumiram que ela era uma acompanhante. Foi horrível ler isso, respondeu Hermiston com raiva. Ela não estava ganhando a vida na indústria do sexo. É uma mentira descarada. Eles vazaram isso para parecer que ela vivia uma vida de alto risco e estava em um beco com alguém, e não foi culpa deles. Embora Tess tenha trabalhado como garçonete em um clube de strip, ela saiu menos de 2 semanas depois de ser contratada. Apesar de terem encontrado o corpo de Rishi, não havia explicação para o que aconteceu com ela. A polícia não suspeitou inicialmente de nada, mas a unidade de homicídios acabou assumindo o caso depois que uma autópsia revelou que ela morreu por compressão no pescoço. Além disso, encontraram fluido seminal nas roupas da garota e saliva em seu sutiã. Após alguns testes, encontraram vestígios de DNA masculino, e assim a polícia finalmente começou a procurar um suspeito,
considerando o depoimento de Riley. Os detetives estavam tentando descobrir a identidade do cara que as garotas encontraram naquela noite, afinal, ele foi a pessoa com quem Tess ficou depois que Riley foi para casa. A polícia recorreu às imagens das câmeras de segurança para saber mais sobre aquela noite. O vídeo mostra Tess e Riley saindo do bar e indo em direção ao carrinho de cachorro-quente. Também havia câmeras de segurança no prédio perto de onde Brazo encontrou o corpo. Após analisar as gravações, a polícia viu Tess e seu novo conhecido de mãos dadas subindo o caminho de Cascalho. De acordo com as informações da polícia, a câmera capturou Tess e esse homem desconhecido às 4h14 da madrugada. A gravação seguinte, feita 46 minutos depois, mostra o cara saindo sozinho do local. Tess nunca mais apareceu nas imagens, então a polícia acreditava que esse homem era o principal suspeito no caso de Tess Richer. Em 10 de dezembro, durante uma coletiva de imprensa, a polícia de Toronto publicou fotos desse homem tiradas com a ajuda de um sistema de vigilância por vídeo, esperando que alguém o reconhecesse. As fotos tiradas por uma câmera de caixa eletrônico eram de qualidade ruim. Um caixa eletrônico ficava ao lado do local onde Richer comprou cachorros quentes naquela noite. No mesmo dia, a polícia descobriu a identidade desse homem. Curiosamente, depois de ver as imagens publicadas, o homem ligou para a delegacia de polícia. "Sou o cara na foto", disse ele. A pessoa que estava com Tess naquela noite era Callen Sclater, de 21 anos. No outono de 2017, Sclater tinha 21 anos e morava com os pais e o irmão mais novo em sua casa em North Toronto. Ele havia completado um ano de estudos de pós-graduação como mecânico de automóveis e trabalhava com o pai na construção. Sclater, seus pais e um de seus advogados foram à delegacia de polícia, onde ele falou brevemente com os detetives, mas se recusou a depor. Seus pais levaram comida e uma garrafa de água para o filho. No final, eles forneceram à polícia algumas evidências cruciais. Ainda na delegacia de polícia, Sclater jogou uma garrafa de água vazia em uma lixeira. A polícia a apreendeu prontamente e a enviou para exame médico forense. Levou algum tempo, mas eventualmente determinaram que a amostra de DNA na garrafa e as amostras de DNA extraídas do fluido seminal e saliva encontrados no corpo de Tess Richer pertenciam à mesma pessoa. A polícia planejou uma operação secreta para monitorar Sclater por várias semanas, mas os resultados do DNA aceleraram o processo. Sclater foi preso por volta das 11 horas da noite do dia 4 de fevereiro de 2018. Eles o levaram para a 13ª Divisão e o colocaram em uma cela de detenção. Às 3h19 da madrugada de 5 de fevereiro, outros 2 homens foram trancados em celas de detenção ao lado dele. Sclater não fazia ideia de que ambos eram policiais disfarçados e que ele estava prestes a fornecer a eles uma abundância de evidências. Os 3 homens estavam em celas de detenção separadas. As salas tinham um vaso sanitário e uma pia, além de uma cama. Sclater estava trancado em uma cela entre os 2 policiais, com os 3 homens de frente para a mesma parede. Nenhum deles podia se ver, mas isso não os impediu de conversar por horas. Sclater contou a esses policiais sobre sua paixão por jogos de cartas e sua habilidade de seduzir mulheres. Segundo ele dormiu com mais de 40 mulheres, apesar de ter apenas 21 anos. No entanto, ele não mencionou que gostava tanto de homens quanto de mulheres. Como se descobriu depois, Sclater não encontrou Tess e sua amiga Riley na rua, ele estava no mesmo bar que elas. Foi lá que ele primeiro as notou. Esta gravação foi feita pouco antes de segurança pedir que Tess e Riley deixassem o bar. Aqui está Riley, e aqui está Tess, e este é Sclater. Sclater também contou aos policiais disfarçados sobre Tess. No início, ele disse que ela estava viva quando ele saiu pouco depois. Sclater acrescentou que algo poderia ter acontecido porque o álcool nublou sua mente, ele pensou que não era capaz disso. A polícia acusou Callen Sclater de tirar a vida de Tess Richer, mas é claro que ele negou sua culpa. Em junho de 2018, 2 policiais, Alan McCullough e Michael Jones, foram acusados de 2 acusações de má conduta por negligência do dever, segundo a Lei de Serviços Policiais. De acordo com o aviso de audiência, eles supostamente falharam em realizar uma busca completa na propriedade ou área imediata, entrevistar vizinhos e notificar um supervisor. Se tivessem seguido o protocolo, Christine Hermiston afirmou que eles a teriam encontrado, pois ela estava deitada ali perto, dobrando a esquina. Apesar disso, ambos os policiais continuaram trabalhando na polícia, mas receberam penalidades. Quanto a Callen Sclater, durante o julgamento realizado em 2020,
Sua defesa tentou provar sua inocência argumentando que outra pessoa poderia ter se aproximado das escadas onde Tess estava deitada, escalando a cerca do outro lado do prédio e assim permanecendo invisível para as câmeras. Os advogados até deram o nome de outro suspeito, mas a polícia investigou e interrogou minuciosamente essa pessoa, não encontrando evidências que a ligassem à morte de Tess. As evidências de DNA apontaram para apenas uma pessoa, Calen Sclater. Sclater era um homem magro e aparentemente calmo durante o julgamento. Ele afirmou ter um problema de fala que o fazia falar devagar e gaguejar em algumas ocasiões. Para tentar explicar por que seu DNA estava nos pertences de Tess, ele disse que ela o convidou para se esconder dos olhares curiosos. Às 4h02 da madrugada, Tess Richer pediu um Uber. O motorista chegou ao ponto de coleta às 4h14, mas Tess não estava lá. Em vez de deixar Richer encontrar seu motorista do Uber, Sclater se aproximou dela novamente. Eles se sentaram em um banco na esquina da igreja. Tess parecia um pouco mais chateada com a discussão, então eu me aproximei dela para verificar se ela estava bem, disse Sclater. Ele disse que foi Richer quem pediu para ele sentar e conversar. É impossível corroborar seu relato, pois não há som em nenhum vídeo de segurança da área. Sclater testemunhou que Richer estava chateada com o término de seu relacionamento, então ele começou a falar sobre o fim de um de seus relacionamentos anteriores para fazê-la se sentir melhor. Ela ouviu com atenção, e ela até recusou uma ligação durante a nossa conversa. Era uma mentira. A polícia examinou os registros do celular de Tess e descobriu que ninguém ligou para ela durante a conversa deles. Mais tarde, ela perguntou se estava tudo bem se ela me beijasse, disse Sclater. Nos levantamos e nos abraçamos e nos beijamos. Essas palavras também não puderam ser confirmadas, pois não havia beijos nas filmagens de CCTV disponíveis para a polícia. Segundo Sclater, Richer pediu para ele segui-la até a entrada de carros e descer até o lance de escadas ao ar livre da propriedade. A acusação considerou essas palavras uma mentira, porque naquele momento o motorista do Uber estava esperando por Tess. Eles sugeriram que Sclater se ofereceu para acompanhar Tess até seu carro, mas ele planejava algo completamente diferente. Nunca saberemos o que Calen Sclater disse a Tess Richer enquanto estavam sozinhos, para convencê-la a caminhar na escuridão às 4h da madrugada com um homem que acabará de conhecer. Deve ter sido algo persuasivo. Sclater afirmou que ele e Tess desceram as escadas e começaram a se beijar. Ele queria mais, mas Tess disse que não podiam ir mais longe. Segundo Sclater, eles se beijaram por muito tempo, o que resultou nele ejaculando em suas calças. Depois disso, ele convidou Tess para ir até sua casa, mas ela recusou e disse que ele podia ir embora, o que ele fez. Sclater continuou insistindo que Tess estava viva quando ele saiu. É importante observar que toda a história acima era a versão de Sclater, que a polícia não pôde verificar. Apenas 2 pessoas sabiam a verdade sobre o que aconteceu naquela noite, e uma delas já estava morta. As testemunhas da acusação no julgamento foram Hailey, a amiga de Tess, e Michelle Teep, uma mulher com quem conversaram naquela noite. Sclater não apenas se abriu para 2 policiais disfarçados, mas também teria confidenciado detalhes cruciais a um colega de cela quando estavam em um centro de detenção de Toronto por cerca de 2 meses em 2018. O homem, que só pode ser referido como S devido a uma proibição de publicação, tem um histórico criminal de décadas, incluindo vários arrombamentos e agressões domésticas. O informante disse que inicialmente sentiu pena de Sclater, pois era um jovem na prisão pela primeira vez. Foi por isso que S o convidou para compartilhar sua cela. Os 2 estavam sob custódia protetora, mas com o tempo S se decepcionou com seu novo companheiro de cela. Sclater chorava até pegar no sono à noite porque não queria cumprir pena e porque sentia falta da mãe dele, e ainda assim ele não mostrou nenhum remorso pela morte de Richer, disse S. Ele disse que Sclater contou sobre o beijo com Richer e que perdeu o controle quando ela disse que não queria ir mais adiante. Ele não conseguia parar e estrangulou Tess com um lenço. No tribunal, Sclater negou veementemente que essas conversas tivessem ocorrido. Deixando de lado todo o testemunho e confiando apenas nas evidências físicas, pode-se concluir que alguém estrangulou Tess Richer e apenas o DNA de uma pessoa estava em suas roupas, Calen Sclater. Em seu discurso final para o júri, a advogada de defesa Lydia Heva retratou Sclater como um garoto inofensivo e um jovem inocente. Por mais difícil que seja aceitar e por mais desconfortável que isso nos faça sentir, o sistema de justiça criminal pode errar, disse Heva. O Sr. Sclater foi um alvo fácil, é fácil culpá-lo. Em 23 de março de 2020, o júri considerou Sclater culpado. O juiz o sentenciou à prisão perpétua com o direito de solicitar liberdade condicional após 25 anos.
O julgamento foi angustiante para a mãe, irmãs e outros apoiadores de Rishi, que às vezes estavam atordoados e chorando no tribunal, enquanto agora têm algumas das respostas que ansiavam há tanto tempo. Suas vidas são para sempre alteradas. O mal não apenas levou Tess naquela noite, sentenciou sua família sobrevivente a um futuro cruel e doloroso, enquanto roubava o mundo de tanto amor e potencial, disse a irmã de Rishi, Virina. Tess era o coração da minha família e estaremos para sempre incompletos. Em junho de 2020, a família de Tess Rishi processou Sclater, a polícia e outros por causa da devastação psicológica que experimentaram após a morte de Tess. Quero apenas entrar em casa e me esconder e deixar para lá, absolutamente, mas posso? Absolutamente não, porque não consigo tirar da cabeça que a deixaram lá por 4 dias, disse Christine Hermiston. Essa imagem está gravada em sua mente para sempre, acrescentou Hermiston, dizendo que não deveria ter precisado viajar de sua casa em North Bay para Toronto para fazer o trabalho da polícia. Tess era a cola da família e sua morte os separou, Christine disse. Sinto dificuldade em olhar uns para os outros, sentimos que todos decepcionamos Tess, sentimos muita culpa e é por isso que continuamos lutando em nome de Tess, porque não vamos decepcioná-la novamente, Christine disse.